Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula Descomplicando o Normativo Caixa. Então, gente, eu quero iniciar contando para vocês como foi o meu início, sem sequer saber da existência deste normativo. Eu comecei buscando informações numa agência da Caixa, isso falando não de quando eu comecei como corretora, mas sim de quando eu fui fazer o meu primeiro processo de venda através de um financiamento, eu cuidando de todas as etapas. Então, como que eu iniciei? Não sabia da existência de normativo, de regras, de nada. O que eu pensava? Minha única preocupação era que o cliente tivesse renda e que aprovasse o crédito. Eu achava que o restante era tudo muito simples, não sabia de nenhuma regra assim, e que o imóvel tivesse uma certidão da matrícula em que constasse a casa construída. E pronto. Então, eu tinha essa impressão totalmente errada. O que eu fiz? Primeira coisa, fui na Caixa, me apresentei como corretora de imóveis, combinei que eu iria iniciar e encaminhar os meus processos de financiamento na agência da cidade, aqui de Esteio, e eu atuando, iniciando lá na Imobiliária Luz. O que acontece? Pego lá uns formulários, nem leio, nem nada, agendo, correndo com o cliente para eu ir lá, porque naquela época não tinha nada disso de digital, tínhamos que preencher a próprio punho. E eu, que sempre fui de poupar meus clientes, já me prontifiquei que eu iria preencher. E aí, gente, eu fui para a casa do cliente, para a residência, o casal com 2 filhos pequenos, no horário de 11h30, achando que 15, 20 minutos eu sairia de lá com tudo pronto. E aí, gente, era muita coisa. Era muito difícil, eu nem tinha noção, tinha algumas coisas que eu não sabia como preencher. Então, foi tudo assim muito terrível e desgastante. Passei lá horas, passei o horário do almoço, atrapalhei. Um foi lá, almoçou, o outro voltou, me convidaram, claro que eu não aceitei. E aí fiquei ali naquele constrangimento, já começou meio estranho. Mas, depois de toda essa luta, consegui, levei documentos, tirei cópia. Gente, assim, passei muito tempo envolvida com isso, perdi muito tempo, porque eu não tinha processo, não tinha organização. Na verdade, eu não estava nem um pouco preparada para isso e estava sem nada de suporte, sem nenhum tipo de informação. Naquela época, para vocês terem uma ideia, não existia CCA. Então, era eu e a agência. O que eu fiz? Levei a documentação, faltou algumas coisas, então foi assim uma trabalheira, mas, para minha felicidade, aprovou o crédito. Nessa época, como que eu fazia? Pelo menos eu já tinha a noção de que eu queria primeiro que o meu cliente simulasse, mas eu não tinha essa ideia de primeiro aprovar o crédito. Ou seja, já tínhamos simulado financiamento, sem muita noção. Simulações naquela época, o que existia? Existia a modalidade Minha Casa Minha Vida, SBPE e Procotista, apenas o sistema de amortização saque, então ficava um pouco mais simples, achando eu que era tudo muito fácil e muito simples, mas, gente, não era. E aí, gente, o que eu fiz? Já tinha fechado o negócio com o imóvel. E toda essa demora e essa lentidão, a Caixa, na época, eu nunca vou esquecer, tinha uma fama de que eles engavetavam os processos, demoravam, era tudo assim, ó, muito complicado. Gente, antes de existir CCA, era tudo muito complicado mesmo, a gente tinha que quase implorar, e por isso que eu acabava trocando, acabei com o tempo, trocando muito de agência, para buscar essas facilidades e essas agilidades que eram muito importantes para que os meus clientes fechassem o negócio. E aí, aprovou o crédito, mas o cliente vendedor já estava sem paciência, porque demorou bastante. Quando a gente teve o crédito aprovado, mal sabia eu que mesmo no imóvel usado, não era aceito telha de 3 milímetros. E aí foi uma super frustração, um desgaste enorme, porque daí a regrinha mais básica possível em relação ao que era exigido no imóvel, eu não tinha noção. Eu fui aprendendo, gente, cada vez que dava errado. A engenharia vinha, dava errado, aí eu aprendia mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa. E a mesma coisa acontecia com os processos de aprovação de crédito, com todas as etapas. Primeiro dava errado, daí eu aprendia. Daí, quando tinha uma dúvida, perguntava, daí a gerente pesquisava lá no normativo, me dava aquele pedacinho de informação. E aí que me despertou o interesse. E eu vejo que muita gente que me segue traz esse mesmo interesse. Tá, mas e os normativos? E as regras? Como que eu faço? E aí foi que através do relacionamento eu comecei a ter acesso
a leitura desses normativos, e isso me ajudou demais, porque daí, opa, agora eu estou grandona, agora eu vou lá, tiro as minhas dúvidas e vou entender tudo. E então, gente, infelizmente, os normativos são documentos que não são divulgados, eles são confidenciais e eles ficam com a agência e ficam também com o correspondente, mas eu quis trazer aqui essa informação para vocês nessas aulas, porque assim como me ajudou demais e foi extremamente relevante, quando eu tive acesso a isso, mudou totalmente meu cenário, e eu passei, inclusive, a daí sim, poder argumentar, poder opinar, poder achar soluções que até então eu não encontrava para que os meus negócios acontecessem quando surgia algum problema ou algum imprevisto. Era tudo muito engessado. E o acesso aos normativos mudou muito, muito o meu jogo. E aí, gente, sem mais demora, vamos começar aqui a nossa conversa. Eu vou compartilhar a tela e vamos aqui ao primeiro ponto, ao primeiro contato de vocês com o normativo. Claro, gente, não vou conseguir ler ele na íntegra, todos os detalhes, mas todos os pontos que eu acho bem importantes, eu quero sim falar com vocês nesses 3 dias. Então, fiquem por aqui e me acompanhem nos próximos dias, que vai valer a pena. Lá no finalzinho, sim, vai ter uma oferta para vocês do corretor de imóveis completa. E é uma oferta que eu estou dizendo que é irrecusável, porque eu nunca fiz uma promoção assim, tenho certeza que quem está esperando para entrar, a hora vai ser agora. Então, vamos lá, gente? Ok? E aí, gente, água, papel, caneta, lanchinho. Vai ser uma aula rápida, mas vai ser, ao mesmo tempo, bastante conteúdo, uma aula bem densa mesmo. Então, fiquem aí já confortáveis, organizados e, por favor, não deixem de usar papel e caneta para anotar todos os insights de vocês, tudo que vocês acharem relevante, já anotem, porque quando a gente anota, ajuda bastante a gravar e já fica você também com esse conteúdo, gente, que foi tão garimpado, que foi tão difícil para eu conseguir. Então, aqui, gente, a nossa apresentação, Descomplicando os Normativos Caixa, sejam muito bem-vindos. Aula 1. Decifrando o normativo. O que o corretor de imóveis deve considerar? E aqui a gente tem o nosso normativo, que é o MO 43.000, que é o normativo, a versão que os CCAs usam, que é a mesma versão do HH200 que o time, a equipe da Caixa, utiliza. Gente, não vai ter uma leitura de normativo. Eu vou passar alguns tópicos rápidos, os que não forem tão relevantes e os que forem fácil de ter essa informação, e vou focar naqueles pontos que eu acho que fazem a diferença e que são difíceis da gente obter a informação, combinado? Então, gente, começando, concessão de crédito imobiliário pessoa física, normas e procedimentos operacionais, rede parceira, sumário da norma, não vou ler, né, porque não tem porquê, a gente vai passar por todos eles, mesmo que por alguns rapidamente. Então, público-alvo, correspondente caixa aqui negocial, alterações em relação à versão anterior, inclusões. Gente, esse aqui é um ponto super importante. Depois que vocês tiverem assistido essas aulas, e aí vocês já vão ter um certo conhecimento sobre o normativo, o que vai ficar mais fácil? Vocês receberem sempre, combinarem com o CCA, com alguém da Caixa, ou então estar comigo lá no corretor de imóveis completo, para ter sempre essa parte aqui que passa a ser relevante depois que já tem o conhecimento, porque daí a alteração é que sempre importa. Então, da versão anterior, que daí eu estou sempre estudando e já sabia bastante, o que alterou? Isso é bem importante, ó. Então, houve na alteração do último normativo a inclusão de itens, né, 1.2 e 1.21, que o objetivo é inclusão dos itens com esclarecimento que a partir de 15 de 2 de 2023, as contratações com recursos do FGTS para famílias com renda familiar bruta mensal até R$8.000 integrarão o programa Minha Casa Minha Vida, conforme medida provisória número 1162/2023. Essa aqui foi a primeira alteração, que foi uma inclusão dessa regra, porque era até 7.000 e passou a ser até 8.000. Isso 15 de fevereiro de 2023. Alteração. Item 1.1, objetivo, substituição dos marcadores da citação ao programa Casa Verde e Amarela pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, essa foi a alteração relevante que trouxe essa regrinha da alteração do teto da renda para o Minha Casa Minha Vida e também da mudança do programa Casa Verde e Amarela para o Minha Casa Minha Vida
Vida, isso foi amplamente divulgado, né, gente? Todos vocês já devem saber. E aí aqui, gente, tem, além do MO 43.000, tem os outros, que são o A, o B, o C e o D, e cada um, ó, um é para o programa Casa Verde e Amarela, que seria Minha Casa Minha Vida, o outro para o Carta de Crédito SBPE, o outro para o Procotista, o outro para o uso CVF-GTS, e aí aqui, inclusive, ó, então o que que disse? Que no PCVA, a alteração citadas no prefácio, então aqui já deveria estar Minha Casa Minha Vida. Então, gente, ó, fazendo alteração aqui, ó, em tempo real com vocês. O Carta de Crédito SBPE não houve alteração, o Procotista, alterações citadas no prefácio do apensado, e o uso do FGTS sem alterações, o guia rápido sem alterações, a cartilha de contratação de adjudicados e patrimoniais pela rede parceira sem alterações, o caderno de boas práticas sem alterações. Ou seja, esse aqui são os normativos do CCA, e os que tiveram alterações foram só aqueles ali. E aqui a gente está no normativo que é o geral, que traz as informações amplas sobre todos, e ali tem as informações pontuais sobre cada um desses programas, certo, gente? Aí aqui, vinculação manual normativo HH200, então a base desse normativo é o HH200, como eu já tinha comentado. Aí normativos revogados não se aplicam, então se algum normativo tivesse deixado de estar em vigor, estaria ali. Aí aqui, gente, já inicia, né, qual é o objetivo, que é estabelecer as normas e procedimentos a serem observados pela rede parceira em atendimento ao proponente pessoa física para conceder financiamento habitacional nos programas Minha Casa Minha Vida, Procotista e Carta de Crédito SBPE, conceder descontos no programa Minha Casa Minha Vida, 1.2 com a edição da medida provisória número 1162/2023, a partir do dia 15 de fevereiro, aí já é aquela alteração que a gente já tinha visto ali, que era o 1.2, o 1.2, o 1.2.1, aí definições. As orientações gerais, siglas, conceitos e esclarecimentos sobre a documentação constam no anexo 1. E aqui, gente, já temos uma planilha muito interessante, que já nos mostra exatamente um apanhado do que a Caixa está oferecendo de financiamentos nesse momento. E aí a gente vai olhar aqui, que é um breve resumo, né, das modalidades, e aí a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ele inteirinho aqui na tela, para vocês acompanharem. Aqui a gente tem, gente, as regrinhas. Então, pessoa física, modalidades, programa. Então, pessoa física, para financiamento de imóveis cujo limite de enquadramento é determinado pelo valor de venda e compra ou investimento e recorte territorial conforme tabelas MO 43.000A, item 3.45, que é o do Minha Casa Minha Vida. Já ia falar do programa Casa Verde e Amarela. Gente, o que acontece? Então, vocês vão perceber que dentro desse normativo, que é o geral, tem vários momentos que vai citar outros normativos e que uma coisa está linkada na outra. Então, para ter detalhes das regras do Minha Casa Minha Vida, daí vai lá no MO 43.000A. E assim, vai ter vários momentos que vai acontecer isso. E aí aqui tem, então, esse breve resumo. O Carta de Crédito FGTS, Minha Casa Minha Vida, já vou ler correto, já vou falar correto. Renda familiar bruta mensal até 8.000. Carta de Crédito FGTS, também já vou falar Minha Casa Minha Vida, reforma ou melhoria. Renda familiar bruta mensal até 3.000, prospectada somente na agência parceira. Carta de Crédito FGTS, operações especiais, renda familiar bruta mensal até 9.000 reais. Residencial urbano, aquisição de imóvel novo ou usado, aquisição de terreno em construção, construção em terreno próprio, conclusão, ampliação, reforma ou melhoria, e aí o programa Carta de Crédito FGTS, Minha Casa Minha Vida. Depois ali, segue os mesmos dados, residencial urbano, aquisição de imóvel novo, aquisição de terreno em construção, construção em terreno próprio, Carta de Crédito FGTS, operações especiais, operações suspensas. Depois aqui, seguimos, Procotista Minha Casa Minha Vida, renda até 8.000, Procotista sem limite de renda, com renda a partir de R$8.001, que daí deixa de enquadrar no programa Casa Verde e Amarela, ó, no Minha Casa Minha Vida, e passa a enquadrar no Procotista. Porque o que faz esse enquadramento? É o valor do imóvel e também o valor da renda.
Então, esses detalhes eu não vou entrar aqui, tá, gente? Porque isso tudo daí eu já ensino nas aulas de simulações. Aqui eu vou falar mais abrangente, estou correndo aqui porque é bastante conteúdo, bastante coisa. Residencial urbano, aquisição de imóvel novo ou usado, aquisição de terreno e construção, construção em terreno próprio. Pró-cotista, crédito habitacional ao cotista do FGTS. E aqui sem limite de renda, então vocês entenderam, né? É o que a pessoa física, quais são as situações e em qual modalidade se enquadra e em qual programa. Então, é um resuminho. Sem limite de renda, daí vai se enquadrar no residencial ou comercial misto ou urbano, aquisição imóvel novo ou usado, aquisição de terreno e construção, somente residencial, construção em terreno próprio, somente residencial, reforma e ou ampliação, somente residencial, aquisição de lote urbanizado, alocação de recursos residenciais, aquisição de lote urbanizado, adjudicado leilão, caixa, e patrimonial somente residencial, carta de crédito SBPE, que permite, então, todos os tipos e todas as modalidades, e aí já fica uma observação aqui. Construção, consideradas as propostas individuais com percentual da obra executada até 70%. Ou seja, quando que pode entrar com uma aquisição de terreno em construção ou construção em terreno próprio? Somente quando tem, no máximo, 70% da obra concluída. Então, isso quem vai fazer a medida é o engenheiro, o responsável pela obra, contratado pela pessoa que está construindo ou pela construtora, e a engenharia da Caixa. E aí eu já vou entrar aqui nas exigências gerais, proponente, cônjuge, companheiro, que é o quê? Isso aqui talvez vocês saibam, mas é bem importante que vocês tenham essa informação clara para levar aos clientes de vocês, que os bancos, a Caixa, exige idoneidade cadastral, capacidade civil, maioridade com 18 anos completos, se menor, emancipado com 16 anos completos, e encaminha o proponente à agência PA, ou seja, pode sim fazer financiamento se menor emancipado. Então, eu tenho meu exemplo, que a minha filha, com 16 anos, eu emancipei e ela comprou um imóvel financiado, deixou locado e depois vendeu e deu entrada no primeiro imóvel que ela adquiriu. Então, é possível, não há problema algum. Tem que ter a comprovação de renda, tem que ter todas essas outras regras e ainda ser emancipado. E detalhe, daí não pode ser encaminhado através do CCA, do correspondente. Tem que encaminhar diretamente na agência. Tem algumas situações que só dá para encaminhar os processos diretamente na agência e a gente vai falando sobre isso ao longo aqui dessa aula, tá bem, gente? Aí aqui, então, seguindo. Se analfabetos e deficientes visuais, o canal parceiro deve encaminhar o cliente à agência PA de vinculação para a contratação. Então, mais um aqui, mais uma situação que não é possível fazer dessa forma. Se vocês já realizaram venda para algum deficiente visual ou para alguma pessoa analfabeta, vocês já devem ter percebido isso, que daí tem que ser diretamente na agência, não pode ser através do CCA. Seguindo aqui nas exigências gerais, então, capacidade econômico-financeira para arcar com encargo mensal, ser brasileiro nato, naturalizado ou se estrangeiro que seja detentor de inscrição obrigatória no CPF com situação regular junto à Receita Federal no Brasil, conforme instrução normativa da Receita Federal Brasileira número 1548, de 13/12/2015, que define a obrigatoriedade de inscrição no CPF para pessoas físicas que tenham a intenção de realizar operações imobiliárias no Brasil. Comprovante de residência e de renda no Brasil, carteira de registro nacional migratório, conforme lei 13.445/2017, documentos de identidade dentro de sua validade, que foram emitidos conforme a lei 13.445/2017, ou os documentos que ainda não foram substituídos e que continuam válidos e aceitos até sua total substituição. Ao estrangeiro com cidadania portuguesa e beneficiário do Estatuto de Igualdade, cuja informação deve estar expressa no documento de identidade com o número da portaria do Ministério da Justiça, o tratamento será idêntico ao dado para brasileiro nato ou naturalizado. Possuir pacto antinupcial nos casos de casamento com regime de bens diferentes de separação obrigatória de bens, comunhão parcial de bens realizadas a partir de 26/12/1977,
participação final nos aquestos encaminha o proponente à agência PA. Se o imóvel a ser financiado for de propriedade da Caixa, adjudicado, arrematado ou recebido em dação em pagamento, administrado pela Caixa ou levado a leilão devido à execução ou consolidação da propriedade que originalmente foi objeto de alienação fiduciária, observar os impedimentos abaixo relativos ao proponente, cônjuge, companheiros e, em caso de dúvidas, encaminhar mensagem eletrônica à Caixa por e-mail para a Caixa Postal, GSTEC 01@caixa.gov.br. Empregados Caixa lotados na SULOG, SUAB, SUAD ou em suas unidades subordinadas, bem como seus cônjuges e ou companheiros, estão impedidos de adquirir imóveis de propriedade da Caixa. Ou seja, quem é funcionário da Caixa não pode adquirir os imóveis retomados, que seria retomados adjudicados, certo, gente? Aqui, então, se classificados com PEP, pessoa exposta politicamente, previamente à concessão do financiamento deve ser adotados os procedimentos descritos no apensado deste MO 43.000, específicos para cada programa de contratação. E aí, gente, seguimos. Se enquadrados com partes relacionadas definidos no item 5.1, encaminhar os proponentes para a contratação de uma das agências da Caixa e, em caso de dúvidas relativas ao enquadramento como parte relacionada, a agência de vinculação deverá ser acionada para elucidar. Vendedor do imóvel ou terreno, pessoa física, precisa ter idoneidade cadastral. Então, lá, gente, a gente falou do que precisa o cliente comprador ter para estar capacitado e o que impede, o que direciona ele para a agência, em que situação permite que ele seja encaminhado pelo correspondente. E aqui a gente segue com as mesmas situações para agora o cliente, vendedor do imóvel ou terreno, pessoa física, que ele precisa ter também idoneidade cadastral, capacidade civil, maioridade. E aí, gente, aqui eu aprofundo mais ainda o nosso curso nas aulas de documentação imobiliária, porque eu vou um pouquinho além em relação às negativas dos vendedores e dos imóveis, além um pouquinho do que a Caixa exige. Eu acho bem importante essa segurança para as nossas negociações imobiliárias. E aí aqui é muito semelhante ao que pede em relação ao vendedor, é muito semelhante ao que pede em relação ao comprador de documentação e não pede comprovação de renda, não pede nada, só tem que ter essa idoneidade cadastral. E aqui eu já quero trazer um detalhezinho que é bem importante, que não está no normativo, mas isso veio num e-mail já há bastante tempo sobre uma regra que nem todos sabem, que é a seguinte, que o vendedor que está vendendo um imóvel pela Caixa, ele pode ter até 5% de dívidas sobre o compra e venda do imóvel ou o valor da avaliação da engenharia, ou somados todos os proprietários, vamos considerar que tenham herdeiros, somados 10%. Isso para acontecer de uma forma quase que automática, a não ser que essas dívidas sejam com a Caixa. Se for com a Caixa, daí vai ter que fazer um acordo para pagar no recebimento do valor e negociar para que o gerente que vai assinar o contrato libere essa situação. É possível, mas é algo que tem que negociar. E se ultrapassa esses 5% individualmente, esses 5% individualmente, ou 10%, considerando todos os vendedores, cabe juntar todo um rol de negativas que a Caixa fornece essa relação, vocês podem solicitar, saindo todas essas negativas, ou mesmo que não saia, dá para pedir uma análise para o jurídico da Caixa. Então, sempre que vocês tiverem um não e não tenha mais o que recorrer, e não tem mais o que fazer, e seja algo documental, peçam a análise jurídica, porque várias vezes, principalmente quando era imóvel, que já estava com situação, o cliente vendedor estava devendo para a Caixa, estava sendo um mau pagador e estava vendendo, mesmo que as dívidas desse vendedor ultrapassassem essa regra, na maioria das vezes o jurídico autorizou, coisas que eu até achava que não, que eu mandei assim, vou mandar por desencargo de consciência, mas é muito alta a dívida. Por quê? Porque ao mesmo tempo eles não queriam, deduzo eu, ficar com aquele cliente que era um mau pagador. Então, caso a caso, tentem sempre tudo até o final, porque eu já reverti vários negócios que a gente tinha ou não, e aí, por conta desses tipos de
brecha que existe, a gente ia lá e conseguiu fazer o negócio e deu tudo certo. Claro, né, gente, que eu estou falando de situações que não vão ser fraude ao credor, que não vão comprometer o imóvel, porque daí nem o jurídico da Caixa iria autorizar e nem vale a pena se desgastar e correr o risco de fazer um negócio que a gente sabe que vai dar problema lá na frente, ou que tem grande risco de dar problema, ou qualquer risco de dar problema, certo? Então, seguindo aqui, gente, agora as regras sobre o imóvel ou terreno objeto do financiamento, que é isso aqui, carta de crédito FGTS Minha Casa Minha Vida, carta de crédito SBPE e Procotista. Estar localizado na área urbana. Então, gente, até vou fazer um comentário com vocês, né, para vocês verem. O que dizia lá é que a alteração que tinha acontecido nesse normativo, uma das principais, era a alteração do nome Programa Casa Verde Amarela para Minha Casa Minha Vida. E eu não tinha lido todo o normativo, e aí agora em todos os lugares continua ainda o programa, então é bem isso, por isso tem que ler lá na alteração, e aí vale a interpretação. A nossa interpretação, né, gente? Então, imóvel estar localizado na área urbana, ou seja, para financiar imóvel rural, uma situação que eu já fiz algumas vezes é o cliente que já tem um imóvel e quer comprar um sítio, e aí ele fez um financiamento, dando aquele imóvel como garantia, e aí, com aquele dinheiro, comprou à vista o imóvel que era em zona rural, mas não há o financiamento próprio disponível para imóvel rural. Aí, seguindo aqui, então, precisa estar localizado na área urbana, possuir vias de acesso, soluções para abastecimento de água, energia elétrica e esgoto pluvial e sanitário. Estar regularizado junto ao registro de imóveis, então tem que ter a certidão da matrícula e o que existir sobre o imóvel também tem que constar, e aí depois a gente vai ver aqui que fala que é permitido sim parte de área não averbada, vamos chegar lá. Então, registro, estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus, exceto ter imóvel de propriedade da Caixa, não de uso, desde que a pendência não seja impeditiva de venda. Em caso de dúvidas, consultar a agência parceira de vinculação. Ou seja, aqui seria aqueles imóveis que estão financiados com a Caixa e que vai fazer a operação de interveniente quitante. Possuir certidão individualizada e atualizada de inteiro teor da matrícula, se modalidade de construção em terreno próprio ou reforma, ampliação, o terreno imóvel deve estar registrado em nome de todos os proponentes, exceto se contratação com recursos do SBPE, em que os proponentes sejam cônjuge ou companheiros com escritura pública de união estável, lavrada em cartório de notas, respeitando o regime de casamento constante no item 3852 e as orientações para cadastramento do contrato no CIOP constantes no apensado B desta norma. Vocês viram que eu estou indo rápido, porque eu quero o quê? Entregar o máximo de conteúdo aqui para vocês estarem mega preparados para fazerem muitos negócios. A gente estava aqui na letra F. Se o nosso cliente for fazer uma construção em terreno próprio, e ele for usar um exemplo, ele vai usar a renda dele, da irmã, ou dos pais, ou dos filhos, esse imóvel terá que estar em nome de todos os participantes, senão essa outra parte não poderá participar, salvo se for essa questão do casamento. E aí também vocês devem estar se perguntando, mas aqui a Nara está falando para corretores, e por que que ela está falando sobre aquisição de terreno, aliás, sobre construção em terreno próprio? Se a pessoa já comprou o terreno, onde que entra o corretor nessa situação? E aí eu quero comentar com vocês que eu já tive várias situações que clientes meus compraram o terreno comigo e quando eles quiseram construir, eles me pagaram 6% de comissão sobre o valor do financiamento para a construção, para que eu cuidasse do processo para eles, porque muitos, inclusive correspondentes, têm dificuldade nesse produto. E aí, como eu conseguia explicar para ele de forma fácil e clara, ele optou por fazer comigo e pagar a comissão, mesmo que eu fui bem clara que ele poderia fazer pelo CCA e que ele não iria ter nenhum tipo de custo com esse serviço. Por quê? Porque o CCA é remunerado pela Caixa. Mesmo assim, eu já tive vários, gente, foi bastante mesmo, clientes que fizeram construção em terreno próprio através do meu intermédio. Então, fica aí para vocês essa sugestão para os clientes fidelizados, para os clientes que
optam por fazer um negócio com vocês, negócios deles, porque daí isso faz com que eles se sintam seguros. Por isso que é tão importante, eu reforço 1000 vezes que a gente tenha conhecimento, 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 porque isso abre muitas portas, isso nos deixa sempre seguros, confiantes, e isso transparece, isso nos torna seguros, confiantes, e isso transparece para os clientes e reforça muito a conexão e um relacionamento. Aí aqui, o que acontece? Ser aceito pela Caixa como garantia, e aí como que funciona essa questão? A concessão do financiamento é precedida de avaliação do imóvel pela engenharia da Caixa em laudo de avaliação ou relatório de valoração com validade de 720 dias, imóvel de propriedade da Caixa, adjudicado, patrimonial, arrematado e recebido em dação em pagamento ou imóvel levado a leilão decorrente de execução de dívida de crédito imobiliário. Esses laudos têm validade de 720 dias. Já os laudos usuais, os nossos laudos, eles têm validade de 180 dias. Então, para os demais imóveis, 180 dias. Fez a solicitação do laudo, o laudo chegou, da data do laudo vai contar 180 dias. E, gente, não é 6 meses. Então, dependendo do período que a gente pega, que tem aqueles meses com 31 dias ali, que não pega fevereiro, por exemplo, é menos prazo do que 6 meses, fiquem atentos a isso. Entre os específicos, como eu já comentei, estão nos outros MO, 43 mil, A, B, C, D, e aí tem mais aqueles outros lá, gente, é muito normativo, né? Parâmetros gerais, garantia, e aí, gente, agora aqui eu vou dar uma andadinha para a gente agilizar, vou passar aqui algumas coisas sem ler, porque não tem como a gente ler tudo isso nessas 3 aulas, de crédito FGTS, Minha Casa Minha Vida, carta de crédito SBPE e Procotista. Então, letra I, concessão de financiamento habitacional na Caixa, desde que o contrato esteja adimplente, não esteja em fase de construção e haja concomitante quitação do contrato, liberação do ônus sobre a garantia e concessão de novo financiamento. E aqui, gente, a operação, aquela de interveniente quitante, e que algumas vezes a Caixa aceita interveniente quitante, tendo outro banco ou até uma construtora. Eu já fiz, por exemplo, uma pessoa física sendo interveniente quitante. Havia um parcelamento direto com o proprietário e eu consegui fazer através da Caixa com essa pessoa física participando como interveniente quitante. Já fiz com construtoras, e aí é caso a caso. Tem agências que fazem e tem agências que não gostam de fazer. E geralmente, quando vai fazer essa operação que sai um pouquinho do usual, vai para o jurídico analisar, o que não há problema, dá mais segurança ainda para o negócio. Aqui tem essas regrinhas, né? Que daí, claro, vai ter que ter a quitação. Um detalhe, mais um detalhe aqui interessante. Se vocês tiverem um financiamento, uma venda de um imóvel que tem um saldo devedor de 200 mil reais e o imóvel é 500 mil reais e o comprador desse imóvel quer financiar menos que os 200 mil reais, quer financiar 150 mil. Não pode. Não vai poder fazer a quitação do imóvel no mesmo momento com parte de financiamento e parte de dinheiro. Vai ter que fazer o quê? Um contrato anterior, fazer a amortização de parte dessa dívida para que fique o saldo devedor, no caso de 150 mil ou um pouquinho menos para ter margem, para depois continuar a operação de assinatura com financiamento. E aí, claro, para fazer isso com segurança, tem que ter laudo, tem que estar tudo ok. Eu faço isso somente depois de já ter a conformidade do contrato da Caixa, para daí, porque imagina, vai usar o dinheiro de quem está comprando para quitar a dívida que ainda é do cliente, parte da dívida que ainda é do cliente vendedor, certo, gente? Mas dá para fazer. Tudo tem como fazer e tudo tem como fazer com segurança. Mas aí tem que estar sempre atento para fazer com todas as precauções necessárias e clareza, gente, nunca é demais, e também incluindo tudo isso nos contratos, no particular, no preliminar, muito importante. Gente, vou encerrar a aula 1 por aqui. Muito, muito obrigada a todos que participaram. E vou deixar para vocês já o recadinho de amanhã estarem aqui para não perder a aula 2, que será uma continuação de mais pontos importantes aqui do nosso normativo geral da Caixa. Espero que vocês tenham gostado. Vai ser muito maravilhoso se vocês fizerem um print e me marcarem, contarem para mim que vocês estiveram aqui. Um beijão.
e até amanhã.